Esse canal não existe para espalhar medo. Existe para ensinar a prestar atenção. O caso Araceli. Sinais ignorados quando o poder cala a justiça. Esse relato tem caráter educativo, histórico e preventivo. Não se trata de acusação individual, mas de um resgate de memória coletiva sobre sinais ignorados por instituições, autoridades e pela sociedade. Por que essa história precisa ser contada? Existem crimes que não terminam quando o corpo é encontrado. Eles continuam vivos na omissão, no silêncio institucional, nos arquivos esquecidos, nos processos mal conduzidos e, principalmente, na ausência de responsabilização. O caso Araceli não é apenas a história de uma criança violentada e assassinada. É a história de um sistema inteiro que escolheu não ver, mesmo diante de sinais claros, repetidos e gritantes. Aqui, os sinais não estavam apenas na violência sofrida pela vítima. Estavam nas atitudes das autoridades, no medo imposto às testemunhas, na interferência política, na seletividade da justiça. Contar essa história não é reabrir feridas, é impedir que elas continuem sendo produzidas. Quem era Araceli? Araceli Cabrera Sanches Crespo tinha apenas 8 anos. Era filha de Gabriel Crespo, eletricista espanhol, e de Lola Sanches, dona de casa boliviana. Uma família simples, sem influência política, sem poder econômico, sem qualquer rede de proteção institucional. Araceli era descrita como uma criança dócil, tranquila e obediente. Tinha rotina escolar regular, ajudava em casa e vivia uma infância comum, invisível aos olhos do poder. Nada em sua história indicava exposição a riscos extremos. Nada, além de viver em uma sociedade onde a desigualdade define quem será protegido e quem será descartado. O desaparecimento, 18 de maio de 1973. Na sexta-feira do dia 18 de maio do ano de 1973, Araceli saiu da escola, na região da Praia do Suá, em Vitória, Espírito Santo. Ela deveria retornar para casa de ônibus, como fazia diariamente. Mas ela não voltou. Foi vista pela última vez em um bar, brincando com um gatinho. Um detalhe aparentemente banal, mas que se tornaria o último registro público de sua vida. A partir desse momento, iniciou-se uma sequência de falhas graves. Ausência de mobilização imediata, demora nas buscas, falta de protocolos eficazes. O primeiro grande sinal ignorado não foi o crime, foi a lentidão diante do desaparecimento de uma criança. O cativeiro e a violência. As investigações posteriores indicaram que Araceli foi sequestrada e levada para ambientes frequentados por membros da elite local. Durante dias, a criança permaneceu em cativeiro. Foi drogada, agredida, violentada repetidamente. Nada disso foi impulso. Nada foi um erro isolado. Houve continuidade, repetição e consciência. Cada dia em que Araceli esteve desaparecida foi um dia em que poderia ter sido encontrada. Cada dia em que Araceli não apareceu representou mais um sinal ignorado por quem tinha o dever de agir. O corpo encontrado. 6 dias depois, em 24 de maio do ano de 1973, o corpo de Araceli foi encontrado em um terreno baldio. Estava desfigurado,
com sinais extremos de violência. O rosto e as partes do corpo haviam sido atingidos por ácido, numa tentativa clara de apagar provas. Ali, a tentativa não era apenas esconder um crime, mas era apagar uma identidade. Os suspeitos e o peso da elite. As investigações apontaram para homens ligados a famílias extremamente influentes no Espírito Santo. Empresários, figuras com trânsito político, protegidos pelo contexto da ditadura militar. Ali surge um dos sinais mais claros ignorados, quando o poder dos suspeitos começa a pesar mais que os direitos da vítima. E a vítima era a Araceli. Testemunhas relataram medo, outras desapareceram. Algumas morreram em circunstâncias nunca plenamente esclarecidas. A justiça começou a andar devagar demais. A investigação sabotada. O processo foi marcado por falhas técnicas, desaparecimento de provas, intimidação, pressão política. Era um país sob regime autoritário. A verdade era um risco. E proteger a imagem da elite era prioridade. E assim, mais sinais foram ignorados. Quando testemunhas são silenciadas, quando o processo se arrasta, quando o medo substitui a verdade, a absolvição e a impunidade. Apesar de condenações iniciais, recursos foram apresentados. O processo foi anulado. No ano de 1991, quase 20 anos depois, os réus foram absolvidos por falta de provas. Não porque não houve crime, mas porque o sistema falhou deliberadamente. Quando a justiça demora, ela deixa de ser justiça. O papel da imprensa. A imprensa inicialmente denunciou, depois foi silenciada, sob censura, pressão e medo. O caso desapareceu das manchetes. Outro sinal ignorado, quando até quem deveria informar é impedido de falar. O legado de Araceli. A morte de Araceli não foi esquecida. Em 18 de maio, o Brasil passou a marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um reconhecimento tardio, mas necessário. Os sinais que ainda ignoramos. O caso Araceli nos ensina que crianças não são protegidas apenas por leis. Justiça não existe sem coragem. Poder sem controle mata. Os sinais estavam lá, nos órgãos, nos processos, na imprensa, na sociedade, e todos foram ignorados. Que essa história não seja apenas lembrada, que ela sirva de alerta, porque o silêncio também mata, e a omissão também é violência. Se você suspeita de violência contra a criança ou adolescente, denuncie. Disque 100, 24 horas, gratuito e anônimo. 190 em caso de risco imediato. Conselho tutelar da sua cidade. Proteger uma criança é responsabilidade de todos. O corpo como prova e o apagamento da prova. O corpo de Araceli deveria ter sido o elemento central da investigação. E foi, por um curto período. Mas rapidamente passou de prova material para incômodo institucional. Houve falhas graves na preservação do corpo, na perícia e no encadeamento das provas. Laudos divergentes, informações que não batiam, exames que não foram repetidos quando deveriam. Nada disso é detalhe técnico. Tudo isso são sinais ignorados. Quando um corpo violentado não recebe o rigor máximo da investigação, o que se faz não é apenas negligência. É um afrouxamento consciente da verdade. E aqui entra um ponto central
para os sinais ignorados. Não é preciso destruir uma prova para silenciá-la. Basta tratá-la mal, atrasar, relativizar, confundir. O corpo falou, mas ninguém quis escutar até o fim. O julgamento que não julgou. Anos depois, o caso chegou ao tribunal. Mas o que se viu não foi justiça, foi desgaste do tempo. O processo se arrastou por quase 2 décadas. Testemunhas envelheceram, memórias se fragmentaram, provas perderam força. O tempo virou aliado da impunidade. Os réus foram absolvidos. Não porque a violência não existiu, mas porque o sistema já estava cansado demais para sustentar a acusação. Esse é um dos sinais mais cruéis ignorados pelo Estado. Quando a demora vira estratégia, a justiça tardia não é justiça, é uma forma educada de abandono. O legado de Araceli e o silêncio que permanece. Araceli não teve justiça, mas se tornou símbolo. O caso deu origem ao Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em 18 de maio. Um reconhecimento tardio de algo que falhou, né? De que alguém foi deixado para trás. Mas o símbolo não apaga o fato central. Ninguém foi condenado, ninguém respondeu plenamente, ninguém pagou. E o maior sinal ignorado permanece vivo até hoje, quando a vítima é criança pobre e sem sobrenome poderoso. O sistema treme e depois silencia. O canal Sinais Ignorados existe exatamente para isso, para lembrar que esses casos não são exceção, são padrão, e que o silêncio institucional também é uma forma de violência. O corpo como prova, quando até a evidência é desrespeitada. O corpo de Araceli era a prova definitiva de que um crime brutal havia ocorrido. Mesmo após tentativas de destruição com ácido, os sinais de violência eram incontestáveis. Ainda assim, o tratamento dado à prova máxima do crime foi marcado por descaso, falhas técnicas e desorganização. Exames foram mal conduzidos, registros desapareceram, procedimentos fundamentais não foram respeitados. Outro sinal ignorado. Quando até o corpo da vítima não recebe o cuidado que a justiça exige. O tempo como aliado dos culpados. A demora nunca é neutra. No caso Araceli, o tempo trabalhou a favor de quem precisava que a memória enfraquecesse. Processos se arrastaram, recursos se acumularam, a atenção pública diminuiu. Enquanto isso, testemunhas envelheciam, provas se perdiam, a indignação se dissipava. O tempo foi usado como estratégia. A justiça seletiva. A lei deveria ser igual para todos, mas neste caso ela teve peso diferente dependendo do sobrenome. Pedidos de defesas eram atendidos, demandas da acusação eram postergadas. Esse desequilíbrio é um sinal clássico de sistemas corrompidos. A absolvição como mensagem social. A absolvição dos réus não foi apenas uma decisão jurídica. Ela enviou uma mensagem silenciosa para a sociedade. Que o poder protege, que o dinheiro blinda, que nem toda criança é digna de justiça. O silêncio após o veredito. Após a absolvição, não houve responsabilização institucional. O silêncio venceu mais uma vez. Araceli como símbolo. Transformar Araceli em um símbolo foi uma tentativa de impedir o esquecimento. Mas lembrar sem agir também é omissão. O que este caso exige de nós? Vigilância, coragem, denúncia. Os sinais raramente vêm como gritos, muitas vezes vêm como silêncios. Que a história de Araceli não seja apenas contada, que ela sirva de alerta
Porque quando os sinais são ignorados, quem paga o preço são os mais vulneráveis. O último sinal ignorado. Depois de ouvir tudo isso, tem um detalhe que passa despercebido por muita gente. Na série sobre o caso Araceli, há imagens simples, quase banais. Entre elas, o milho alaranjado. Milho é alimento, é cotidiano, é coisa de casa, mas aquela cor não é natural. E talvez seja aí que mora o símbolo. Algo que parece comum, mas foi alterado. Algo que parece seguro, mas está contaminado. Algo que continua sendo consumido, mesmo depois da mudança. Assim foi o crime. Assim foi a investigação. Assim foi a justiça. Nada desapareceu. A verdade continuou ali. Só foi mudada de cor. E quando a verdade muda de cor, o maior sinal ignorado é fingir que ainda é a mesma coisa. Este canal existe para que esses sinais não sejam mais ignorados. Se você notar uma criança que mudou de comportamento, que apresenta marcas inexplicáveis, ou que demonstra medo excessivo de alguém, da própria casa, não ignore. O seu silêncio pode ser a sentença final de uma criança. Inscreva-se nos sinais ignorados. Aqui, prestar atenção também é um ato de responsabilidade. Até o próximo caso.